Antes do grande dilúvio, o mundo existia em um estado vastamente diferente do que conhecemos hoje. O que aconteceu naqueles tempos antigos? Por que tantas culturas ao redor do mundo compartilham histórias semelhantes de uma catástrofe global? A Bíblia nos fornece um vislumbre desse mundo, um tempo em que a humanidade se desviou muito do caminho de Deus, e a corrupção se espalhou como fogo selvagem. O que levou à queda deste mundo? O que foi escondido dos registros históricos? Havia algo maior, algo muito mais sinistro, do que nos foi dito? Estas são as perguntas que confundiram teólogos, estudiosos e historiadores por séculos. Gênesis 6, do 5 ao 6 fala da corrupção que havia dominado o mundo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Mas o que causou essa corrupção avassaladora? Foi simplesmente o orgulho e a arrogância da humanidade, ou outras forças estavam envolvidas? A história dos anjos caídos lança luz sobre o que pode ter realmente ocorrido. A Bíblia fala desses seres, referidos como os filhos de Deus, que desceram à terra e se misturaram com mulheres humanas, resultando em uma raça de gigantes conhecidos como Nefilim. Em Gênesis 6, versículo 4, está escrito: havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas tiveram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Esses Nefilim não eram homens comuns. Eles eram gigantes em estatura e poder, mas também estavam cheios de conhecimento transmitido pelos anjos caídos. Esse conhecimento, tanto místico quanto perigoso, corrompeu ainda mais a humanidade, levando à violência, imoralidade e rebelião contra Deus. Como resultado, Deus decidiu que o mundo precisava ser purificado, e o grande dilúvio foi posto em movimento. O dilúvio não foi meramente um desastre natural, foi um reinício divino. Foi uma oportunidade para Deus restaurar a ordem, removendo a corrupção que havia dominado a terra. Apenas Noé e sua família, que permaneceram justos aos olhos de Deus, foram poupados da destruição que se seguiu. O dilúvio, por mais aterrorizante que fosse, trouxe um novo começo, varrendo o velho mundo e dando à humanidade um novo começo. O legado deste mundo perdido, no entanto, permanece envolto em mistério, deixando-nos a ponderar qual conhecimento foi perdido e o que realmente ocorreu antes do dilúvio. Você já parou para pensar em como o conhecimento antigo ainda pode influenciar nosso mundo hoje? O que realmente aconteceu com a linguagem original dos primeiros humanos? Se essas perguntas despertaram sua curiosidade, fique conosco. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar suas reflexões nos comentários e, claro, inscrever-se no canal para não perder os próximos mistérios que desvendaremos juntos. O conhecimento proibido transmitido pelos anjos caídos teve consequências de longo alcance para a raça humana. Esses anjos não apenas ensinaram aos homens a arte da guerra, eles revelaram segredos que haviam sido escondidos da humanidade, alterando o curso da história para sempre. Esse conhecimento incluía a forja de armas, a confecção de joias e até a arte da cosmética. O livro de Enoque descreve como Azazel, um dos anjos caídos, ensinou aos homens a arte da guerra. Em Enoque 8:1, diz: Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças, e tornou-lhes conhecidos os metais da terra e a arte de trabalhá-los. Esse conhecimento não era apenas sobre poder físico. Também se estendia às artes mágicas, incluindo a astrologia, a adivinhação e o ocultismo. À medida que os anjos caídos compartilhavam esses segredos, a humanidade começou a se desviar ainda mais da sabedoria divina. Em vez de usar esses dons para o bem, eles foram mal utilizados, criando mais dano do que bem. Os Nefilim, a prole dos anjos caídos e das mulheres humanas, nasceram com a força de gigantes, e sua própria existência representava uma distorção da criação de Deus. Esses seres eram poderosos e aterrorizantes, mas também carregavam o fardo do conhecimento proibido. Os Nefilim não eram meramente gigantes em tamanho. Eles eram gigantes em influência, espalhando corrupção onde quer que fossem. Seu conhecimento do ocultismo e da guerra trouxe caos generalizado.
Alguns relatos até sugerem que eles se envolveram em canibalismo e outras práticas horríveis, espalhando ainda mais a corrupção por toda a terra. Essas criaturas, embora poderosas, não eram imunes ao julgamento de Deus, e sua destruição foi uma das razões pelas quais o dilúvio foi trazido para purificar a terra. Gênesis 6, do 11 ao 12 nos diz: a terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho na terra. O ensino das artes proibidas, a união dos anjos e das mulheres humanas e a criação dos Nefilim contribuíram para essa corrupção. Como resultado, o julgamento de Deus era inevitável, e o dilúvio veio para restaurar a ordem. Com as águas do dilúvio subindo, o mundo que havia sido contaminado pelos anjos caídos e pelos Nefilim foi varrido, mas seu legado permaneceu. O conhecimento proibido, a magia e as práticas introduzidas por esses seres não desapareceram simplesmente com o dilúvio. Em vez disso, foram transmitidos através das gerações, escondidos nas sombras da história e ressurgiram em civilizações posteriores. Esses ensinamentos se tornaram a base para muitas das práticas ocultas que continuam a intrigar e mistificar-nos hoje. Enoque, um homem justo que viveu antes do dilúvio, profetizou sobre o julgamento vindouro. Em Judas 1, do 14 ao 15, diz: eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, para executar juízo sobre todos e para condenar todos os ímpios por todas as obras de impiedade que praticaram e por todas as palavras duras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esta profecia não era apenas sobre o dilúvio, mas apontava para um julgamento final que viria quando o mundo novamente se afastasse de Deus. O dilúvio foi um aviso à humanidade sobre os perigos de se desviar do caminho de Deus. Enquanto Noé e sua família foram salvos, o resto do mundo pereceu, um lembrete severo de que o pecado leva à destruição. Mas o dilúvio também simbolizava misericórdia, oferecendo ao mundo uma chance de recomeçar. Mesmo após o dilúvio, o conhecimento dado pelos anjos caídos permaneceu uma tentação, e a humanidade continuou a lutar com o legado do mundo antigo. À medida que o mundo avançava, a influência desse conhecimento perdido continuou a moldar as civilizações, para melhor ou para pior. A pergunta permanece: a humanidade aprenderá com os erros do passado ou cairemos nas mesmas armadilhas que levaram à destruição do mundo antes do dilúvio? As respostas estão em nossas escolhas, e o legado dos anjos caídos e seus ensinamentos continua a ecoar através do tempo. Então, o que você acha? A sabedoria perdida antes do dilúvio ainda poderia ter algo a nos ensinar? Se você está tão intrigado quanto nós com esses mistérios antigos e quer continuar explorando as profundezas da história bíblica, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos continuar essa jornada de descobertas juntos. Para concluir, gostaria de compartilhar uma passagem bíblica com vocês. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1, 5. Que Deus abençoe a todos com sabedoria, entendimento e discernimento para que possam viver de acordo com seus ensinamentos. Até a próxima, e que o conhecimento divino continue a iluminar seu caminho.